Fala família Cucar, mais um vídeo, mais um podcast, como é que vocês estão? Estou na paz do Senhor, glória a Deus. Estamos aqui, Sr. Rodrigo, Guilherme. Fala galera! E hoje, galera, temos um entrevistado muito legal, muito top. Você gosta de vendas? A maioria vai responder que não, né? Mas nosso amigo aqui fala que todo mundo vende alguma coisa. Estamos aqui com o Laércio Rocha. Show de bola, boa noite, Grande galera. homem. Obrigado pelo convite. Vamos Seja que vamos. bem-vindo, meu amigo. É Tamo nóis, junto. obrigado, valeu, Gui. Vamos pra cima. O cara é bênção, esmaga a internet com as copy dele, com as Tentamos. vendas. Tentamos, Glória a Deus, meu irmão. Vambora. Não, Legal, você tá o sendo... Wes, que o Laércio é um cara bem influente aí nas redes sociais e a gente tá de novo naquele parênteses da série que a gente tá falando da contra a onda. Série contra a onda. Série contra a onda. Olha aí, Então bora. vai ser algo legal. Então fica ligado até o fim, pessoal, Vamos que porque vamos. vai ter coisa boa aí. Testemunhos, que mais? Experiências sobrenaturais, conversão, Sim, como o cristão deve se comportar ante as redes sociais. a gente vai a falar mídia. disso? As Polêmica, hein? as vendas. Isso é polêmico. Isso é polêmico, vai ter que E aí, editar. todo vendedor é mentiroso? Você vai responder isso aí. Tá, ixi, mano, É, eu vou botar eu- uma saia justa é, hoje. Pra vender, tem que mentir? Entendeu? Muito bom. E é isso, glória a Deus, Lércio. Obrigado Bora. pela visita. Imagina, eu que agradeço o convite, vamos que vamos. E, Lércio, primeiramente, posso abrir, galera, as perguntas aí? Claro, já começou abrindo. Cara, conta um pouco de você, o que é o seu trabalho, o que você faz. Se apresente a sua pessoa agora pra gente. Conhecer Legal. Um pouquinho você. Bom, sou o Laércio Rocha, esposo da Daiane, pai da Melissa, filho da dona Angelina e vendedor. E para mim é o que você falou no começo. Para mim todo mundo vende, uns ganham comissão, outros não. Mas É. todo mundo está vendendo o tempo todo, né? E vendas é uma coisa que é engraçada até. Hoje eu sou redator publicitário e copywriter, que é um nome bonito que acharam para o vendedor que vende sem aparecer. É o cara que está por trás dos anúncios, por trás das propagandas e tal. Hoje é tudo em inglês, né? Copywriting né? e tal, mas Tudo- é o redator publicitário, é o jornalista aí, que tem o intuito de gerar pressão, de gerar impacto. Né? A diferença do copywriter para quem escreve um texto simples é o copywriter precisa gerar um impacto e a tomada de decisão para uma compra ou para algo específico. Alguém aqui recebe anúncio? Ninguém, né? Ou todo Não, mundo? não, quase nada. O tempo quase todo. nada. Quase eu. Nossa, de mensagem, Instagram, enchendo os pacovar, aqueles anúnciozinhos que você... Toda hora. Toda E hora. pula todos? A maioria, provavelmente. Esmagadora. Alguns nem olha, né? Vê o que é anúncio e pula. Mas tem coisa muito interessante. Que você tá passando assim, você olha tipo, nossa, que legal. Aí assim. você achou. O meu papel como copywriter é fazer você não pular o anúncio. Hum. Esse é o meu papel para os meus clientes, fazer com que você assista até o final, se envolva com aquele produto e decida comprar. Mas vendas isso é agora recente, de 2020 para cá. Mas vendas é uma coisa que eu já faço há mais de 10 anos. E foi a pandemia que me mostrou a oportunidade de continuar vendendo através do digital. Então, a pandemia foi a virada, do offline para o online. Bacana. Isso é muito legal, né? Porque se não tivesse acontecido a pandemia, onde que o Laércio estaria? Cara, Será que você acha que você estaria tão bem quanto hoje ou não? eu acho que não. Eu tenho o maior respeito por quem sofreu algo na pandemia, né? Porque muita gente... Eu peguei Covid, minha esposa teve sequelas, assim, psicológicas, eu achei super estranho, porque eu não sabia que era normal. Mas a Covid também afeta um pouco o estresse, a ansiedade, eu não sabia. Caramba. Ela mudou, assim, a personalidade, foi um baque, graças a Deus já éramos convertidos os dois, a gente orando muito, deu tudo certo, mas eu entendo porque que muito casal teve problema, porque muita gente separou, divorciou, ficou depressivo, porque foi um baque, o choque da Covid. Mas a pandemia, respeitando muito quem perdeu alguém ou quem passou super mal, ela mudou a minha vida para melhor, assim, não a Covid, mas o confinamento. Claro, A questão você de... teve que se reinventar. Exato. E foi muito legal essa história, é legal contar essa história, porque eu tava numa empresa que até eu convidei o Wesley para conhecer uma escola, né? Sim. Uma escola de cursos profissionalizantes. E aí a pandemia me fez entrar de férias forçadas, que aconteceu com muita gente, né? Pega férias aí, vamos ver, ninguém sabia o que ia acontecer. E nessas férias eu falei, cara, eu sempre fui muito, Wesley sabe disso, muito autocrítico, assim. Eu não gosto de ficar ocioso. Eu fiz um planejamento das férias. Falei, bom, vou ler tantos livros, vou ler tanto de Bíblia, vou pesquisar por tal coisa. Eu não sei se o Wesley recebeu,
mas eu comecei a gravar uns áudios sobre vendas. Você recebia esses áudios? Recebi, nossa, se me bombardeou É, esses eu áudios. colocava uma lista de Mas, transmissão. cara, era sensacional. Falei, caramba. Eu tava assim em casa sem o que fazer. Eu falei, cara, eu vou começar a gravar uns áudios sobre vendas para os meus amigos vendedores para motivá-los. E eu comecei a gravar áudio, e eu em casa parado. Aí a pandemia continuou e eu voltei para o trabalho de portas fechadas, atendendo alunos ali, era gerente de uma escola, eu fazia as vendas, a equipe de vendas foi demitida, eu como responsável ligava, fazia tudo ao mesmo tempo, de portas fechadas, mas com muito tempo livre, porque escola com portas fechadas não tem movimento. Então pesquisando muito na internet. E aí um belo dia, um rapaz que eu liguei para oferecer um curso dessa escola era do digital, eu não sabia. E aí eu mandei um dos meus áudios para ele, ele falou, cara, você leva jeito para vendas, você nunca pensou em fazer vendas online? Eu falei, cara, eu já estava pesquisando isso nas minhas férias, depois da pandemia começou a aparecer muito anúncio para mim, eu fiquei muito mais tempo conectado, porque eu ficava 12 horas na escola, eu mal mexia no celular. Com a pandemia, muito mais horas online. E aí me interessou. E a hora que eu senti o gostinho de vender pela internet, o poder de você vender, às vezes sem precisar ficar aparecendo, ou da sua própria casa, eu comecei a perder um pouco até o interesse para o mercado tradicional. Eu falei, cara, mas dá para ter mais retorno financeiro aqui do que aqui, 12, 14 horas por dia. Da sua casa, Da né? minha Do casa. conforto. E aí eu falei, e agora? O que eu faço? Mas aí a pandemia deu uma brandada, o colégio abriu de novo, a escola abriu de novo, e eu fiquei naquela. E agora? Eu fico 100% aqui, fico no digital, mas o chamariz ali para eu conhecer o digital foi a pandemia, porque me deu essa veia, essa vontade de empreender. Que legal. Entendeu? E, consequentemente, aí as coisas no trabalho começaram a degringolar, os resultados não estavam vindo, equipe trocando toda hora, e eu muito preocupado, eu tinha acabado de casar, eu casei em 2020. E aí, imagina, quando eu estava na minha mãe, era perto, trabalho, casa, trabalho. Agora, casado, filho pequeno, mais responsabilidade. Eu preciso de mais dinheiro para manter uma família. Claro. E aí eu vi no digital a chance que nesse emprego eu não teria, e nem tem nem a ver com a empresa, sou grande amigo do casal até hoje. Eu não sei se eu posso falar da empresa aqui ou deles, o nome. Pode falar. Escola Epic School, excelente escola em Campinas para mim, a melhor que tem para efeitos visuais. Um beijo, Esther, Bucati, 2 grandes amigos, são parceiros até hoje, já fizemos negócios juntos. Eu tive a felicidade de virar amigo dos donos. O Wesley sabe que é uma característica minha. Eu entro numa empresa, eu não descanso se eu não for melhor no que eu estou fazendo, se eu não me destacar, eu fico encucado de estar na frente, né? E aí viramos amigos e tal. Mas enfim, aí eu cheguei e falei, Esther, não vai rolar, cara, eu preciso sair. Eu não estou mais conseguindo trabalhar, dar o meu melhor, porque eu estou vendo que eu não tenho mais para onde crescer e eu preciso de mais. Aí ela, muito brother minha, falou, cara, aguenta uns 3 meses aí pra gente treinar uma equipe. Eu falei, é o meu tempo de arrebentar no online. Porque eu vou ter um acordo com a empresa e eu saio dizendo adeus para o mercado tradicional. E nesse intervalo lá eu fui acelerando mais as coisas no digital. E a minha demissão era para ser em 16 de novembro de 2020. E o mês de novembro foi o primeiro mês que eu tive o primeiro resultado de vendas no digital. Eu falei, putz, é isso. E aí tô aqui hoje. Deus sustentou, não deixou nenhum mês faltar. Nada, foi 100%. Muito antes do meu seguro acabar, já estava vivendo só do online. Então foi sensacional, assim. E Lars, eu lembro que você falou pra mim uma vez, conta daquele boom que você falou pra mim uma vez que você postou um vídeo, tipo assim, valor financeiro mesmo, um valor muito bom pra você. Você lembra que comentou comigo que você ficou vários meses, ficou meio travadão lá. Sim. E foi num mês que você, tipo, não, aí você fez, não sei se foi um vídeo, foi um vídeo, curso, aí você estourou e falou assim, putz, dá pra ganhar dinheiro. Esse vídeo roda até hoje, assim, a galera me conhece, é quase que um Rick Chester, assim, que o Rick Chester é o cara da água, né? Eu sou o vídeo do galão de água. Porque, assim, em novembro, quando eu já estava prestes a sair dessa empresa, eu estava com muita pressão de, cara, o digital tem que funcionar para mim. E eu assistindo um vídeo no YouTube, o cara falou assim, ó, vocês querem viralizar na internet? Você tem que fazer 3 coisas. Ponto em comum, algo novo, emoção. Esse é o template do vídeo. Gera um ponto em comum com o público, fala uma coisa nova e emociona no final. Aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu fui abrir um vídeo meu, eu estava na empresa nessa época, e eu vi muita gente falando assim, lá vem o vendedor de curso, lá vem o guru, lá vem o charlatão. Isso você está falando do YouTube? Não, o TikTok. Do TikTok. E a galera no comentário, lá vem mais um, só mais um que vai mostrar casa, vai mostrar carro, vai vender curso. Falei, pô, isso aqui incomoda os caras. Eu vou tocar nessa tecla.
Aí eu falei, bom, fazer o contrário. Os caras estão de Porsche, os caras estão numa mansão, eu tinha acabado de mudar o fundo da casa, tudo lascado. Eu lembro, eu usava uma parede de tijolinho assim, É. ó, de barro, sabe? Eu acabei de acordar, eu botei a barba assim, tudo lascada, boné pra trás, pijama, e tinha um galão de água no chão, meio zoado. Botei ele nas costas, peguei o celular. Falei, ó, você tá cansado de mansão e carro importado e pessoas ostentando digital? Então vem comigo que eu vou te mostrar a vida real do empreendedor que tá começando. Eu filmava minha casa, ó, tô começando. Isso aqui é minha casa, é super simples. Moro aqui, cozinha pequena, mas já ganho uma grana, que não é muito, mas já ajudaria você. E agora você está querendo ver a Porsche, está querendo ver a Evoque, a BMW, vem ver que eu vou te mostrar. Eu saí, não tinha carro nenhum. Eu falava, meu carro é um Fordzinho K, que a minha esposa usa para trabalhar, e eu estou aqui tentando a carreira de empreendedor digital. Então, cara, eu não sei como te ensinar a ficar rico, porque eu não tô rico. Eu lembro do script até hoje, que esse vídeo marcou muito. Mas se você quiser ganhar igual você ganha, ou um pouco mais, eu sei o caminho, eu posso te ajudar. Gravei, soltei. No outro dia, fui trabalhar, porque ainda estava na empresa nessa época. Um amigo me pegava de carona, eu gravei o vídeo, coloquei no rascunho do TikTok, ele me pegou, fui trabalhar. 2h10 o alarme tocou, eu soltei. Aí, cara, eu tô vendo assim o celular vibrando, né, cara? Vibrando, falei, caramba. Aí eu fui olhar muita notificação do TikTok. Aí eu abri o vídeo, assim, 1h30 depois, 14 mil views. Ficou bastante para 1h30 depois. E aí, antes de eu sair do trabalho, umas 6h30, 50 mil views. Falei, cara, esse vídeo pegou. Igual você falou agora há pouco, vai viralizar. Cara, entrei no ônibus, na época eu ia trabalhar com a minha esposa de manhã, ela voltava para casa e eu ia de ônibus à tarde. O horário de trabalho nosso é diferente. E aí, cara, eu no ônibus com a bateria assim, 2%, e o celular vibrando muito. De mensagem chegando no WhatsApp e mensagem do TikTok assim, cara, quem é você? Aonde você estava? Ajuda a gente, você falou nossa língua, você vende alguma coisa? Cara, muito emocionado assim, porque eu falei, cara, agora acertei. Agora vai rolar. Agora eu vou conseguir fazer negócio com isso aqui. E aí veio o primeiro problema. Eu vou falar o quê para essa galera? Eu não tenho produto. Eu vou vender o quê? Eu vou vender o quê, né? Vou falar, não, eu descobri a fórmula, mas foi só para gravar o vídeo. Então eu falei, cara, e agora? O povo me chamando, o celular estourando de mensagem. Falei, bom, deixa eu pensar. Eu não tenho um produto próprio, mas eu consegui ganhar um dinheirinho com um treinamento que eu vi que é diferente da maioria. Porque hoje em dia é muito comum um treinamento que ensina a vender o treinamento. E na época eu tinha achado um treinamento que ensinava vendas, que era o que eu queria. Eu falei, cara, esse treinamento tem a ver comigo. E eu comecei a indicar esse curso para a galera. E foi aí que deu o primeiro resultado financeiro, assim, e que me encorajou a falar, bom, eu acho que eu posso criar algo. Eu não sou vendedor há 10 anos, eu tenho um macete aqui, eu acho que eu posso criar. E aí foi quando eu saí para criar o primeiro produto. Mas foi esse vídeo aí, que até hoje roda. Ele deve ter quase 1 milhão de views já, porque ele roda há 3 anos. E até hoje a galera lembra, pô, você gravou o vídeo do galão e tal, até hoje esse vídeo do galão. Como é que chama o vídeo aí pro pessoal? Então, no TikTok é Laércio O Rocha. E aí, pesquisando lá, o TikTok vai recomendar os vídeos que mais viralizaram. Vocês vão me ver com um galão de água nas costas, só tem esse. E foi o vídeo aí que marcou, que me colocou mesmo no digital. Se esse vídeo não tivesse rolado, talvez não teria acontecido. Assim como se não fosse a pandemia, talvez eu estivesse trabalhando até hoje. Isso é muito louco, né? Porque a gente vai falar mais disso e eu quero saber como que foi a tua relação com Deus ou como Deus se encaixa aí na sua história. Tá. Como Deus te conduziu, como Deus te deu estratégias, enfim. Porque a gente sabe que Ele dá. Sim. Mas isso é muito legal, né? Porque eu conheço um outro canal, se eu não me engano, no YouTube, é o Primo Pobre. Primo Pobre. Primo Pobre. Ele estava dando testemunho dele em algum podcast, sei lá, em algum lugar que me contaram. E ele falou, cara, tava lá postando os meus vídeos e tal, tava naquelas, né? Enfim, eu sei que eu postei um vídeo e do nada bombou. Se eu não me engano, tá, gente? Ele ganhou, tipo, 70 mil em um único vídeo. Aí ele falou, cara, acho que é isso. E ele é cristão também. Legal. Acho que é isso. E aí ele começou a investir naquele tipo de vídeo que o pessoal tinha gostado. E aí ele começou a crescer. Hoje o canal dele é um canal grande. O Primo Pobre, se eu não me engano. Ele fala de finanças, né? Antes eu acho que ele falava de outra coisa, se eu não me engano. Agora ele fala de finanças por causa desse vídeo que viralizou. Fala a língua do pobre, né? A língua do pobre, cara. E o brasileiro, a grande parte da população brasileira que consome o YouTube não é milionária. Exato. Um salário e meio. Entendendo? Eu vejo uma grande diferença, porém,
eu acho que quando você é autêntico e verdadeiro, sendo pobre ou rico, não fazendo uma pré-ilusão com o consumidor, com quem está assistindo, mas sendo real, você consegue atingir aquilo que precisa atingir. Sim. O Theo derrubou tudo aqui, o Zeca, Queria mascote. falar, você não deixou. E aí, é justamente isso, né? Você tem esse fator de autenticidade, Sim. né? Que você mostra, como você fez, como o primo pobre fez, né? Como o menininho da minhoca, vendendo minhoca na Exatamente. latinha fez, Caneta azul, caneta azul, luva de pedreiro. entende? Isso é legal, Rodrigão. Entende? Por quê? Porque você, às vezes não, quase sempre, as pessoas querem ouvir a verdade. É. Doa quem doer. É isso Entendeu? aí. Então, mas é claro que existe a categoria atrás de uma tela que gosta de ser iludido. E isso é real. Isso é real. Mas a maioria também gosta de autenticidade. E aí, autenticidade na linguagem do cristão é identidade. Então você fez um vídeo, cara, que era você todinho ali, É. com as tuas Essência, né? características, a tua essência. Exatamente. Deus te criou daquele jeito e você criou aquele vídeo e viralizou. Às vezes a gente está tentando copiar muito, né? Exato. Copiar muito o que deu certo. E não é errado isso, né, gente? A gente tem que ler, a gente tem que estudar, a gente tem que entender quais são as estratégias que estão dando certo. Mas sem se esquecer da nossa identidade. Deus criou a gente para quê? Quais são os nossos talentos, os nossos dons? Para a gente usar e influenciar cada vez mais. Então o lance da influência, né? Você pegar a influência dele é uma coisa, você copiar ele é outra Exatamente. coisa. Eu não vou conseguir ser o Laércio não vai conseguir ser o Guilherme. Exato. É a mesma coisa a vida com Deus. Eu sou só mais um, né? Os famosos cristão mimimi, que se vitimiza, né? Eu tô sofrendo. É tipo assim, Deus ele não precisa de mais um Wesley. Tipo, quero ser igual você. Tá. Não, Deus fez o Wesley. Sim. Deus não precisa de mais um Laércio, Deus precisa de mais um Wesley, que seja ele, né? Inclusive, um vídeo no canal que eu gosto bastante, um cara que eu acho muita sinceridade nas coisas que ele fala, que é o Pat Jordan, eu não sei se a pronúncia tá certa, mas ele falou justamente sobre isso essa semana num vídeo curto que ele postou. Falei, cara, você quer ter sucesso no YouTube, na sua carreira, seja você, irmão. Não tenta copiar qualquer pessoa, ou vai gravar um vídeo. Oi, gente, tudo. Tipo, sabe aquela coisa. Não, seja Forçada, você, né? cara. Você, irmão, fala do jeito que você fala, se fala errado, se fala certo, se é mais culto, você vai atingir o seu nicho, você vai atingir o seu público. É isso. E é isso, cara. O que você é bom, né, Wes? O que você é bom? Você é bom em fazer bolo? Fazer bolo. É que, na verdade, assim, a Boa colocação, questão do copiar não isenta o erro. Sim. Então, eu posso, por exemplo, saber que o Laércio é bem sucedido e posso fazer aquilo que o Laércio fez para tentar ser bem sucedido. Não significa que eu tenho que copiar os erros deles, mas eu tenho que copiar os acertos. Com certeza. Certo? Modelar, né? E isso. Então, assim, e sempre trabalhar naquilo, se eu quero ter um sucesso, um recurso financeiro, um destaque, então eu tenho que ver, por exemplo, o que o Laércio acertou, qual que foi o caminho que o Laércio trilhou e aprimorar. E o que é aprimorar nesse caso? Fazer diferente. Exato. E como trazer aquilo para sua realidade, né? Essa questão de autenticidade aí que vocês falaram, tem um pouco de uma questão que a psicologia explica sobre o imperativo categórico, eles falam. Que é o seguinte, hoje o consumidor ele já sabe, ele já está muito sofisticado. Então ele pega um vídeo que nem o Wesley falou, fala galera, fala não sei o que, e aí ele fala, isso eu já vi. Mais um. E não é ele falando, é o inconsciente dele. Então, hoje, o cara que abre o celular e está ali, né, tendo uma descarga de dopamina absurdamente alta, porque a vida dele é um saco, então ele fica feliz no telefone, o cérebro dele fala, já viu. Eu gosto de fazer o caminho de casa para o trabalho e do trabalho para casa, um monte de coisa você não repara mais.
Porque se o seu cérebro der atenção para tudo ao mesmo tempo, você surta, você vira Lucy lá do filme, né? Uhum. Então, ele não consegue medir tudo ao mesmo tempo. Então, o que não é interessante, ele descarta. Então, hoje a galera já sacou que isso aqui é cópia, isso aqui é cópia, isso aqui é novo. Isso aqui é diferente. Isso aqui eu nunca vi. E aí, qual que é a treta que eu percebo? Às vezes a galera quer ser novo, mas quer inventar um personagem. Mas para ser novo, basta ser você, ué, porque você é único. É único. Sim. Caraca, adorei isso. Sim ou não? Adorei E isso. por que nicho, vamos usar o português claro, assim, Sim. idiota faz sucesso? Pô, o cara passou um conteúdo mó top, gravou, editou, não sei o quê. Teve nada de visualização. Aí o Zé Biguela posta um negócio nada a ver lá. Caneta azul. Negócio bomba. Caneta azul. Caneta azul. Caneta azul. Cara, mas isso aí bomba. bate com tudo que vocês acabaram de falar. Por causa da essência. Passou a essência. Porque às vezes a pessoa é tão, sabe, aquela coisa, né? Como você falou, engessada, aquela coisa tipo, mais um, não, passa. Aí chega um cara que não tem pausa, já chega falando na câmera lá, um jeito doido. Bomba, é o que a galera quer. É tipo assim, gente da gente, né? Porque eu creio que a grande massa das redes sociais, é a galera simples. Porque, vamos ser sinceros, porque um grande empresário não vai, tá, meu irmão? Tipo assim, 7, 8 da noite ali. Você pode ter certeza disso, cara. Cara. Mas aí entra uma polêmica boa da gente Não falar. sei. Tem essa questão de falar para grandes massas, mas tem também uma questão de o influencer já ter sacado, ou alguém muito grande no topo da cadeia ele já ter sacado, que para ele atingir um público e vender para aquele público, ele vai ter que falar aquela linguagem. Por quê? Se a gente for olhar para o IBGE, 90% do Brasil vive com R$ 3.500. É. Então, se eu quiser fazer parte dos 10%, eu tenho que ter hábito que os 90% não têm. Isso é fato. Então, o que eu percebo também aí? Por que um vídeo simplão viraliza? Por que um vídeo, às vezes, sem conteúdo, que não está tão bem editado, viraliza? Porque 90% da população não quer conteúdo, quer se divertir. Entretenimento. O cara quer entretenimento. Então, pensa o seguinte, eu acho que é uma cadeia. O cara já vive uma vida limitada, infelizmente, financeiramente, ganha mal, tem um monte de problema. Ele não quer chegar em casa e ler um livro. Ele não quer chegar em casa e ver um podcast. Ele quer dar risada, ele quer ver um meme, ele quer ver alguma coisa assim. O que, infelizmente, mantém o cara no mesmo lugar que ele está. Então, por que eu fiquei até os 34 anos ganhando a mesma coisa e depois que eu comecei a entender o empreendedorismo, eu cheguei a ganhos que eu jamais teria na vida. Eu não fiquei milionário no digital, mas assim, perto do que eu ganhava, eu multipliquei por 10. E no CLT eu não conseguiria. Por quê? Porque eu tive que mudar a minha forma de olhar, e aí, infelizmente, para quem está assistindo, se você deseja, como o Rodrigo falou, alguma mudança na vida, seja financeira, espiritual, mental, você vai ter que, infelizmente, ser o doido da família. Você vai ter que ser o cara que não vê novela, você vai ter que ser o cara que não vê reality, você vai ter que ser o cara que lê mais que todo mundo, vai ter que ser o cara que pega no celular para aprender. Porque 159 milhões de pessoas acessam as redes sociais todo dia. Por 10 horas. Gente, meu Deus. Por 10 horas. E é o que você falou. Um cara muito bem sucedido não passa 10 horas no celular, só se for para aprender. Só que ele teve, enquanto não era alguém bem sucedido, que abrir mão do prazer da internet para chegar onde ele está. Prazer imediato, né? O que você falou, acabou de falar, Laércio, é que assim, o cara quer ser empreendedor, e na cabeça do empreendedor, a gente sabe que um rio que flui, primeiramente, é como ser rico, ou como ser bem-sucedido e ganhar dinheiro. Só que, muito por engano, o grande item aí é, antes de eu comprar um curso, ou ler algo, ou assistir uma palestra de como ser rico, na grande maioria, eu preciso aprender a ser disciplinado. Eu preciso aprender a encontrar o caminho para. Entende? Se esse caminho para eu não, e com certeza eu não faço, por quê? Porque a disciplina me pega. Se eu, por exemplo, vou citar um caso, eu tive que aprender a trabalhar home office. Com uma piscina. Com uma churrasqueira. Pensa. Hã? Como que você faz isso? Como que você vira teu chefe de Então, uma hora para outra? porque é fácil você chegar numa empresa e falar, eu tenho um horário para sair, eu tenho um horário para cumprir.
ganho o meu salário, todo mês está garantido, eu tenho férias, eu tenho 13º. E para um bom brasileiro, se eu tenho um dinheirinho para um churrasquinho no final de semana e colocar o combustível do meu carro, tá bom. Exatamente. Mas e como empreendedor? Eu, o que você acabou de dizer, ser o meu próprio chefe. E às vezes, meu amigo, para você construir uma equipe de 3, 4 pessoas, leva tempo. Exato. Ô, Laércio, e me fala uma coisa. Como que Deus está inserido nisso tudo? Porque assim, várias pessoas passam por esse processo de sair do CLT ou sair de um emprego convencional e ir para o digital ou empreender. E parte dessas pessoas tem sucesso, parte não tem. Mas parte tem sucesso e uma parte dentro dessa parte conhece a Deus, outra parte não conhece. Sim. Qual que é a grande diferença do cristão nesse meio, né? O cristão que resolve largar e arriscar e o cara que não é cristão que resolve largar e arriscar? Para você, qual que é a grande diferença aí? Tá. Cara, para mim a grande diferença é o cara entender que se ele é cristão, já é. Não tem como separar, por exemplo, para mim. Como que Deus entra nessa história? Para mim, Deus é a história. Se ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele está em tudo. No cachorro, no chão, no sapato, no cabelo. Tem como ele ser. Não está de lá para cá. Né? Na vida profissional você cuida e deixa da família que Deus cuida, não? Por exemplo, não, dá licença. Não, agora eu vou parar para ler a Bíblia. Não, agora eu vou... Não, com Bíblia ou sem Bíblia. Se eu sou cristão e entendi a questão de identidade que vocês falaram, ele já está em tudo. Então, para mim, como é que Deus entrou nessa história? Para mim, Deus já é a história, sempre foi, eu que demorei para entender. Acho que ele já sabia tudo que tinha para mim. Eu até tenho alguma coisa, não sei se eu já ouvi isso em algum lugar, mas é algo que, se eu ouvir, eu comecei a falar tanto que eu já acho que é meu. E se não foi uma ideia minha, você que falou isso um dia, não é seu, tá? Mas é assim, eu conto tanto essa história que eu já vejo como minha. Eu vejo assim, de repente, uma pessoa morreu ou foi arrebatado, Jesus voltou, né, que está aí com o pé na porta, e Deus vira e fala: oi, quem é você? Não, eu sou o Rodrigo. Tá, Rodrigo. Rodrigo de quê? Qual que é o seu sobrenome? Ferreira. Rodrigo Ferreira. Aí Deus vai na timeline lá e fala: não tem como ser você. Tô vendo aqui pela ficha que o Rodrigo Ferreira, que eu planejei, não é esse que está na ficha. Eu não vejo essas dificuldades aqui no planejamento. No planejamento, você era um cara que ia prosperar, ia ter filho, ia ter família, ia ter fé. Esses problemas todos que eu tô vendo aqui não bate com o Rodrigo, que tem alguma coisa errada com você. Aí eu fico pensando, putz, o cara olhar para Deus e falar: olha aqui o que eu tinha para você, Rodrigo. E aí você vê tudo que Deus tinha preparado e você fala: putz, dá para voltar? Mas era isso que eu tinha planejado para você. Então eu fico pensando, eu falo para os meus alunos às vezes, falo: cara, não é possível que vocês achem que Deus os criou a imagem e semelhança para ter esses pepinos que vocês têm, cara. Para estar sempre preocupado, sempre com boleto para trás, sempre com dívida, sempre amargurado, sempre com medo. Ai, vai acontecer isso, ai, parece o apocalipse, é o ai daqui, é o ai dali, cheio de ai, cara. Então assim, para mim não faz sentido. Então, olhando para responder a sua pergunta, Deus entra nessa história quando eu entendo que ele já faz parte de tudo e que ele é tudo e eu só tenho que agradecer, porque bom ou mal, ele está sempre cuidando de tudo. Agora, com relação a cristão, o cristão do digital, eu acho que a pessoa tem que entender que o que vai acontecer com ela na internet ou o que ela tiver de crescimento na vida, ela nunca pode esquecer que ela vai ter que abrir mão de algumas coisas às vezes. Porque eu percebo muita gente que subiu um pouquinho na carreira, ela já perde a característica, a identidade cristã dela, porque agora envolveu o bolso. E aí envolver o bolso, o estilo de vida, é uma questão cerebral, mental. A psicologia deve explicar. Eu sou só curioso, eu não tenho nenhuma formação nessas áreas. Mas o instinto de sobrevivência do ser humano muitas vezes fala mais alto do que a sua fé. Cara, eu estava lascado. Agora estão me dando 15 mil aqui. Agora eu estou com o telefone da moda. Agora eu me visto bem, todo mundo gosta de mim. Pô, vou ter que ir para a igreja. Pô, eu vou aparecer com Bíblia. Vai queimar meu filme e o meu branding. E a minha imagem, e o arquétipo que eu tenho que vender. Eu acho que é mérito meu. E o cara esquece que não tem nada a ver com ele. Se você... A minha esposa, ela... Suane, né? Ela é psicanalista. Tá, legal. Ela fala uma grande verdade. Ela fala... Eu preciso realmente conhecer o
o meu eu para isolar ele, para que Deus possa realmente fluir através de mim. Mas veja bem, se ela fala, se caísse na minha conta agora, mais ou menos coisa de 300 milhões de reais, eu estaria na minha escala na igreja no dia seguinte? Essa é a Exatamente. grande pergunta, né? Não se pode servir a Exatamente. dois senhores. É Não isso. se pode servir a Deus e mamon, o dinheiro, né? Exatamente. A Bíblia explica. Eu vejo um pastor que ele fala, é uma polêmica muito grande essa questão de dízimo e tal, mas eu vejo um pastor que fala o seguinte: se você receber 100 mil, você vai dar os 10 mil? Ou você vai falar, pô, mas é 10 mil? Mas é os mesmos 10%. Se a gente for levar em conta a questão de dízimo e regras, né? Exatamente. Sem botar esse tabu. Mas não é os mesmos, você não dava 1.000 quando você ganhava 10? Agora, se você ganha 100, você tem que dar os 10. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Exatamente. Mas é bom essa questão que você tocou, Guilherme, porque assim, hoje o cara que é empreendedor digital, ele tem que ter uma disciplina dobrada para trabalhar com a internet. Porque eu não acho que a internet é uma máquina que foi feita para salvar casamento. Eu não acho que a internet é uma máquina que foi feita para converter pessoas. Eu não acho que a internet é uma máquina que foi feita para ajudar alguém que quer servir a Deus. Eu acho que é muito pelo contrário. Porque a Interessante. internet viabilizou um processo, por exemplo, falando abertamente aqui, o cara, antigamente, para ele adulterar, ele tinha que contar uma história para a esposa, parar num bordel e fazer alguma coisa. Hoje, se a gente for levar em relação ferro e fogo o que a Bíblia fala, o adulto ele pode ser adulto com a tela do celular aberta. Opa. Tá tudo muito mais fácil hoje para alguém que quer pecar ou para alguém que tem a cabeça fraca e acaba sendo induzido. Então, antes o cara tinha que ter todo um cenário, toda uma história, ele tinha que ir para um bar. Hoje ele tem um estímulo muito maior de prazer. Tinha. Hoje ele pode ter um prazer igual ou maior do que usar droga com o efeito que a dopamina causa numa rede social. E você, infelizmente, como a rede social pulveriza o que tem mais acesso, e o que tem mais acesso, às vezes, é algo que para o cristão não é saudável, o cara acaba entrando naquele vórtice ali. E ele, às vezes, mente para ele mesmo: isso aqui é tranquilo, isso aqui não é tão pesado assim. Porque, infelizmente, hoje, se a gente for entrar até nesse outro assunto, que eu não sei se era a ideia de vocês falar, eu acho que as grandes mídias fazem uma força gigantesca para acabar com o cristão. Se você olhar para a novela, se você olhar para tudo, Tenho certeza. para tudo, criança, cara, hoje em dia, eu assim que eu consegui ter uma ascensão financeira um pouco melhor, a primeira coisa que eu fiz foi colocar minha filha numa escola de qualidade, cara. Uma escola cristã, uma escola que lê Bíblia, uma escola que respeita esses princípios, e até uma escola bem radical, porque eles são vegetarianos. Foi um problema para minha filha, porque come carne todo final de semana comigo. Mas eu falei, aguenta firme, porque lá você vai ouvir a palavra de Deus, lá você vai ler Bíblia, e depois que chegar em casa você come carne, tá tudo certo. Mas eu peguei firme nisso, porque, cara, hoje, falando de nossos filhos e tudo, a questão cristã, se você só ficar parado, já está dando problema, porque a televisão molda por uma questão pejorativa, falando de cristianismo, a música, entende? O celular. Eu não vejo uma ascensão forte para a questão do cristão como eu vejo para o cara ficar no mundão. E vira normal, pecar virou um negócio normal. Por quê? Porque tá na televisão. Cada vez mais, né? É que eu tô falando 3 podcasts anterior. Pastor André Valadão. Por que ele tá sendo atacado? Porque ele falou de pecado. Quando que isso deixou de ser falado na igreja? Mano, os caras querem a cabeça da família dele, da casa dele, porque ele falou do pecado, só isso. Ele falou assim, e ele foi super, você vê os vídeos dele, ele é super respeitoso com o público, né, LGBT que as pessoas falam hoje, né? Ele foi super respeitoso, ele só falou do pecado bíblico, daquilo que ele vive. Então você vê, pode-se falar tudo, né? A gente vê hoje no governo atual e vê na sociedade, né, que é a liberdade de expressão. Sim. Ué, se existe liberdade de expressão, por que eu não posso falar daquilo que eu acredito que é na Bíblia e no meu Deus? Então calma aí. Então estão selecionando a liberdade de expressão. Exato. Né? Então a Bíblia começa, a palavra começa a se cumprir através disso, né? O maior sinal da volta de Jesus não é furacão, não é Israel, não sei o que. Sim, são sinais, né? Mas, cara, o maior sinal da volta de Jesus são as pessoas. Olha para as pessoas. Apostasia, pessoa fervorosa que você via ali. Meu,
pô, era mentira que a pessoa vivia? Não, mas a palavra, ela é real. Ela fala, você que tá de pé, vigia que não caia. E o amor esfriou, né, cara? E o amor esfriou, cara. Você vê nas pessoas, você fala, meu Deus. Você não via o que você vê hoje, pai matando O amor filho. esfriou, o amor esfriou ou ele banalizou. Porque com essa história do amor venceu, o que é amor? A partir do momento que eu entendo que amor não é um sentimento, mas é uma ação, então o amor não venceu. Exatamente. Entende? É um abismo entre amor, que é banalizado, e o amor, que é ação. Entende? O amor de ação é Cristo. Ok? O amor banalizado é política. Ok? Sem dúvida. Então, e isso é assim, ó. É isso assim, Lércio. É o que a mídia vende. A mídia sempre vai te deixar com a impressão de que tá faltando alguma coisa pra sua vida. Nem tudo tá bem, né? E infelizmente isso calha muito para minha área do digital, que eu falo para os alunos, trocando um pouco de pato pra ganso assim, que é o seguinte, falou, galera, vocês querem saber o quanto a mídia, a internet, a televisão influencia na prosperidade de vocês e no caminho empreendedor de vocês? É só olhar para as novelas, cara. Olha para as novelas. Eu tenho certeza que a maioria que assiste, a maioria sim, dos alunos eu falando, das 6, das 7, das 9, eles falam, não, eu não vejo, mas você tá na sala, sua mãe tá vendo, seu tio tá vendo, sua esposa tá vendo, já pegou ali o estímulo e já era. Se você parar para olhar, existe uma narrativa onde a pessoa que mudou de vida tem algum problema muito grande. Então você pode pegar, o cara da novela que é bem sucedido, ou ele é adúltero, ou ele é assassino, ou ele é muito filha da mãe. E o núcleo pobre é sempre muito bom, é sempre muito ok, é sempre muito honesto. É muito difícil você pegar uma novela e ver alguém que mudou de vida honestamente e que não tem um desvio de personalidade. E aí o que acontece? Isso já cria uma casca na pessoa de que, velho, ficar rico não é legal. Mudar de vida não é legal. Mudar de vida vai te levar para aquilo, vai te levar para aquilo outro. Então, eu lembro que a minha esposa fez um comentário uma vez e falou assim, mas se a gente der esse boom mesmo, isso aqui é lá no digital, e se o nosso casamento não aguentar? Eu falei, como assim o casamento não vai aguentar? Não, mas a gente vai estar junto ainda? Imagine amanhã você pegando um avião e dando uma entrevista, não sei o quê. Eu falei, mas nada muda. Mas por quê? Porque já é uma crença que foi feita de que o homem muito bem sucedido tem secretária, tem amante. E isso já tá pronto, já está moldado. E não é só a TV, na música também, cara. Quantas músicas explodiram valorizando a pobreza e uma vida doída? A vida adulta, a traição. Não, isso aí não vamos nem entrar, né, velho? Desvalorizando até a mulher, né? Desvalorizando demais, cara. E aí é um grande toque, porque, pegando o que o Guilherme falou, o cara que vai usar a internet, o digital, como estilo de vida, ele tem que tomar muito cuidado, porque ele pode se deixar levar pela essa vida online, que vai te fazer, às vezes, ter que criar uma casca, um personagem, para agradar o público, para agradar a audiência, para agradar o algoritmo, para agradar as redes sociais, porque se eu não fizer isso, eu não cresço, eu não apareço, eu vou contra, sei lá, o que a grande massa prega, isso é muito complicado. O sistema, né? O sistema. Porque existe um sistema. Porque, cara, a outra coisa que eu sempre falo que os meninos estão de prova aqui, que eu sempre bato a mesma tecla, cara, o povo não quer renunciar, velho. Sacrifício. Pelo amor de Jesus Cristo, cara. Eu tô vendo pessoas batizar, mas continua bebendo. Indo pro barzinho, indo pra balada. Cara, eu tô pessoas próximas. Mas que evangelho que é esse, cara? Não, tem MC convertendo e continua fazendo show com a galera quase sem roupa. Entende? Então converter virou... eu acho que não entenderam ainda o que é o evangelho, né? A partir do momento que eles criam uma maturidade, espero. Em nome de Jesus, né? Isso, porque todos nós passamos por isso, gente. Quando a gente se converteu, a gente não tinha maturidade no evangelho. Com certeza. Vamos lá. Com certeza. Pode ser a questão de maturidade. Mas você vê um conforto, assim, né? Conheço uma doutrina próxima, assim, né? E, assim, não vou nem falar pra não defraudar nada, que eu não tô aqui pra julgar, pra falar, você tá errado. Não é isso. Mas, cara, o que a Bíblia fala? Se você, como seguidor de Cristo, cristão, você defende a palavra, a Bíblia,
você vê um erro, o seu irmão errando, e você não aponta, você não chega, irmão, você tá errado. Uhum. Você tá em pecado. Você tem que falar, meu irmão. Meu, se você pegar, tá rolando um videozinho essa semana no Instagram, nos rios da vida aí, como morreram os discípulos, Uhum. né? Tipo, e falando a morte de cada um, né? João, Paulo, não sei o quê. Toda a galera famosinha lá da Bíblia lá, né? Por quê? Foram contra o sistema e falaram assim, não, o evangelho é isso. Exato. Meu, é isso que não tá acontecendo. Entendeu? E você vê o evangelho, tipo assim, eu não vou nem entrar a fundo, mas, tipo, tudo pode, tatuagem, pode fazer tatuagem, tudo bem. Tô falando que é pecado. Existe beber tudo bem, entendeu? Então, meu, tá tudo, você falou, tá tudo bem, normal, tá né? tudo Tudo natural. liberado, né? Só que as pessoas esquecem. Se você for pedra de tropeço, meu irmão, amarra um bloco no seu pescoço e pula no mar. Exato. Deixa eu fazer uma pergunta pro Laércio. Laércio, me conta como foi sua conversão. Tá. E a experiência mais sobrenatural que te marcou e que você falou, cara, não tem como olhar para trás. O evangelho é um caminho sem volta. Show. Cara, a minha conversão foi em 2016. Foi através da minha tia, a tia Regina, que é uma tia-mãe, que me fui criado pelas minhas tias e pela minha avó. Tia Regina era do Coque? Regina Tia do Borges. Tia do Coque? Não, não é não. Não era, não chegava a ser a tia do Coque. Não, não é não. Mas ela já estava convertida há muitos anos. E eu venho de uma família católica, assim, de passar na frente do santo e todo dia. Se não passava, meu avô já, você não viu ali o santo? Não vai se benzer? Não tinha essa, era isso. Ela foi a primeira a se converter na família e ela sempre tentando me levar para a igreja. E eu ia assim, de bico virado, né? Chatice. E aí, quando eu decidi me casar, quando eu e minha esposa, a gente falou, vamos casar, vamos ficar juntos, vamos criar uma família, criar nossa filha e tal. Eu falei, cara, eu acho que é o momento agora de eu começar a ouvir mais a minha tia, né? Que até então era eu, solteiro. Eu falei, agora, peraí, casamento é coisa séria e talvez eu deva ouvir mais do que ela está falando. Mas ainda assim não fui. Só senti e deixei. E aí eu acho que é uma questão até que a gente pode falar aqui depois sobre ambiente. Eu comecei a conhecer mais pessoas cristãs no trabalho, assim. Para mim, aleatoriamente, mas para Deus poderia já ser algo arquitetado, né? E aí os caras falando, e eu senti, falei, tia, eu quero me batizar. Ela falou, pontual, vamos fazer. Daí eu fui, fiz o curso e tal, minha conversão aconteceu. Mas como a gente estava acabando de falar, eu fiz o batismo, eu desci as águas, mas ainda imaturo. Ainda naquela de que, peraí, eu não matei, eu não roubei, então tá tudo bem. O restante não é tão pesado assim. Será que eu vou ser condenado? Só por isso? Né? Era aquela coisa bem imatura, assim. Então, de 2016 a 2020, eu me converti, mas não era uma coisa que para mim era um estilo de vida, assim. Esse respeito, esse hábito, essa preocupação do tipo, pô, Deus está vendo. Jesus está aqui, está comigo, está em mim, eu não posso fazer isso. Não tinha essa preocupação, essa renúncia, que você falou. A conversão foi assim, mas o que me fez emergir ainda mais na questão do cristianismo e me ver como cristão, que não é a experiência ainda que você me pediu, mas foi quando, na pandemia, eu comecei a assistir muito culto online. E aí eu senti no culto online, eu fui me direcionando para uma igreja e um pastorado que confrontava muito homem e masculinidade. E isso começou a mexer comigo, porque a igreja que eu frequentava era uma coisa muito worship, assim, muito, nada contra, mas era uma coisa muito tá tudo bem, Deus é amor, você tá perdoado e tchau. E eu falava, cara, eu estava totalmente equivocado, né? Eu estava com medo do diabo, eu tenho que ter medo de Jesus. O diabo perto de Jesus é uma menina de saia, né? Né? Então eu acho que quem atormenta no inferno é Jesus, não é o diabo, mas é uma polêmica para outra hora. Né? Então, essa eu quero ouvir. Mas podemos falar dela. Mas então o que acontece? Aí eu falei, cara, eu tô erradíssimo. Como assim, cara? Eu tava achando que tava tudo bem, que era só ir no culto e ok, tomar, né, a Santa Ceia. Não, eu tô errando como pai, tô errando como marido. Olha a minha postura, olha o jeito que eu falo com a minha esposa, olha o jeito que eu falo com a minha filha. Olha as preocupações que eu tenho. Não tá errado, e era uma igreja de confronto. Pastorei de confronto, e eu comecei a ver. Falei, cara, é isso. E aí comecei a mudar meu comportamento, mudar meus hábitos, acessar mais a palavra, orar mais, buscar mais o Espírito Santo.
Foi 2020. Mas a experiência maior que eu tive assim, ela envolve até um pouco o meu trabalho. Eu estava há 11 meses no digital sem ganhar nada. E estava vencendo o meu prazo da demissão que eu pedi e eu tinha que dar um jeito de fazer alguma coisa. Porque na cabeça da minha esposa, eu ia sair do emprego e entrar em outro. Ela não sabia que eu ia entrar no digital. Porque ela dava muita risada. Ah, fazer vídeo pro TikTok? Você acha que isso aí dá dinheiro? Né? É normal, não dá para julgar. Era a crença dela e tal. Sim. E muita gente pensa assim hoje. Pensa assim, e não dá para julgar também porque é uma crença. Ela foi criada de uma maneira que não faz sentido o que eu faço. É loucura. Até hoje, quando eu vou na minha mãe, ela fala, mas você não vai trabalhar? O que você faz? Vai dar dinheiro? Né? Então é natural, enfim. Então, eu lembro que um dia eu ouvi uma pregação que falava o seguinte: se as coisas que você faz estão dando errado, é porque os planos que você traçou não batem com os planos que Deus tem para você. Amém. E aí o pastor ele falava o seguinte, ele conta a história na interpretação dele, que ele fez da Bíblia, dessa passagem, que a mãe do profeta Natan fala em algum momento que se Deus desse a ela um filho, ela era estéril, ela daria um profeta para Deus, que é a história do profeta Samuel. E ele fala que ele falou assim, eu parafraseando aqui, não está na Bíblia, ele fala, eu imagino que aconteceu assim. Ela falou, Deus, se o Senhor me der um filho, eu te dou um profeta. É como se Deus silenciasse as vozes e falasse, olha, aquela ali entendeu. O que eu quero é o que ela quer, pode mandar. E aí vem o profeta Samuel e fala, às vezes você está tentando, sem retorno, porque o que você quer não está alinhado com o que Deus quer para você. Aí eu botei meu joelho no chão e falei, Deus, é o seguinte, eu quero empreender, quero trabalhar com marketing digital, eu sou vendedor, eu gosto da área de vendas, eu gosto do digital, eu tenho prazer nisso, mas eu não quero fazer isso se for para eu mudar de vida sem ajudar ninguém. Eu só quero que isso dê certo, se for para através do meu conhecimento e do que eu ainda vou adquirir, eu puder mudar a vida de outras pessoas. E eu me lembro que desse dia em diante, só chegou pepino para mim na internet. Então, assim, eu lembro de... Eu falava com as pessoas para oferecer e vender algum produto. Eu me lembro que daí para frente só começou a vir gente que queria divorciar, começou a vir gente que estava depressivo, começou a vir um monte de coisa e eu falei, putz, eu acho que é isso. Eu lembro de um dia, como que eu vendia no começo? Eu fazia um Zoom com a pessoa e oferecia um produto que ajudasse um problema específico dela. Aí eu lembro que eu conversando com a mulher, ela numa casa assim, com piscina tudo escura, ela com coberta nas costas. E eu falei, cara, ela andava de um lado para o outro e a gente conversando. Ela sentou numa escada e falou assim, Lércio, eu não sei o que você faz, eu não sei o que você vende, eu gostei do vídeo, eu gostei da sua proposta. Não importa o que você vai me oferecer. Eu só quero que você me dê alguma coisa para eu me entreter, porque essa semana eu tentei me matar 3 vezes. Meu Deus do céu. Não importa o que você vai me passar. Aí eu falei, putz, é isso. Agora eu acho que minha oração bateu. Eu tenho algo que pode fazer alguém desistir de um suicídio, apostar mais na vida, acreditar mais nela. E de lá para cá começou a vir gente assim com problema sentimental, com problema espiritual, com problema emocional, com crise de ansiedade, pensando em desistir do casamento, porque não entrava grana, me dá uma luz, os caras que vendem curso querem me oferecer uma vida de riqueza, eu não consigo nem pagar minhas contas. Eu vi em você um cara simples, que mostra um ganho real, um alcance verdadeiro. Então aí foi uma experiência que eu falei, caramba, de lá para cá as coisas deram muito certo. Então eu acho que no começo eu estava pensando só em mim. Eu quero mudar a minha vida, mas sem mudar a vida de ninguém. Isso foi um ponto importante. E uma experiência só assim, que eu até liguei pro Wesley e falei, Wesley, será que é isso, cara? Será que está acontecendo? Eu lembro que eu chamei ele, que eu estava num culto, e aí eu estava num momento de oração, cara, eu comecei a sentir um calor, cara. Mas um calor, e eu falei, cara, eles ligaram o ar da igreja. Mas eu não conseguia abrir o olho, eu estava num momento de oração, e tinha um irmão bem fera assim no louvor, e ele orando em línguas, e eu comecei a orar e chorar, e o corpo pegando fogo. Eu falei, cara, que suador é esse? Eu passava a mão, não tinha suor, cara. Não tinha suor. Eu falei, cara, que coisa maluca, sentindo mesmo assim a presença de Deus. Eu acho que o momento mais sobrenatural foi esse, foi num culto, num momento de oração, assim, que foi top, foi massa. Essas foram as experiências mais marcantes, assim. Sentindo o físico ali, né? E é muito legal isso, né? Às vezes a gente quer uma experiência sobrenatural, tipo assim, ver fogo no céu, ver não sei o quê. Mas, cara, a presença do Espírito Santo já é incrível. Já é Exatamente. Né? E, tipo, às vezes você vai orar no quarto, você tá orando no quarto, assim, parece que... Tipo, você vê um vácuo, assim. Se você olha do quarto, meu Deus... Mudou o ambiente, né? Eu vou ser arrebatado, tem ninguém pra fazer eu voltar, vamos com calma. Não, isso é interessante que você falou, Wes, porque todos os convidados que estão vindo aqui, a gente tá pedindo para eles contarem, uma experiência sobrenatural que te marcou. E todos têm falado do secreto, de experiências sobrenaturais ali,
sozinhos com o Espírito Santo. O Frank, semana passada, né, que É. ele repousou no Espírito, ele falou, mas foi ele e o Espírito Santo, foi você e o Espírito Santo, o Bispo Alan, foi ele e o Espírito Santo no quarto dele, de joelho no chão. E é ali que o céu abre, né, cara? Exato. Não é em público e é fogo descendo pra consumir o sacrifício, né? Não é Pode Netflix, acontecer. né, cara? Não é efeito Não é, especial, mas né? Pode Não até é. acontecer, mas as maiores experiências, pelo que a gente tem escutado aqui, são no secreto. Não, você pega uma grande experiência que foi no secreto, a gente nunca para pensar numa síntese de um livro, mas, por exemplo, se você pegar Apocalipse com João, você vai ver que ele estava na ilha de Patmos. Isolado. Quem estava com ele? É. Ninguém? Isolado. Isolado. Ok? E qual que foi uma das grandes experiências de qualquer homem dentro da Bíblia? Foi dele. É. Né? Há quantos 1000 anos atrás ele teve essa experiência? Só que a gente está falando que é algo que vai acontecer ainda no futuro. Exato. Né? Eu costumo dizer uma coisa. A gente quer ter um sobrenatural limitado. Exato. Certo? Quando, na verdade, o Deus é um Deus de sobrenatural ilimitado. E a gente coloca os milagres, a gente idealiza o milagre, a gente faz o sobrenatural acontecer na nossa mente. Né? Quando você está lidando com Deus, que, por exemplo, é atemporal. Exato. Né? Nossa, mas Jesus estava no Monte da Transfiguração, apareceu quem? Moisés e Elias. Nossa, aí Pedro viu. Né? Pedro não viu, mas espera aí. Moisés não estava morto na época de Jesus? Elias também não tinha sido arrebatado? Então, mas como que ele fez isso? E aí eu acho que o pessoal já ouviu falar aqui, pelo menos eu falo lá no nosso ministério, lá eu falo, gente, pelo amor de Deus, Deus é atemporal. Ele poderia muito bem, durante os 40 dias que Moisés ficou no monte, lá entregando para ele as leis, falar, Moisés, vamos dar uma voltinha, vem aqui, eu vou te pegar daqui e te colocar aqui com o meu filho Jesus. Ó. É. Isso aí é meio os Vingadores, né, não? As 3 experiências aconteceram ao mesmo tempo, eu acho. Né? Sim. Eu acho que a sarça queimando, o Elias no redemoinho e Jesus na transfiguração aconteceram ao mesmo tempo. Sim ou não? Eu nunca tinha pensado por esse lado. Nunca tinha interpretado dessa forma, mas é real, assim, se Deus é atemporal, todo-poderoso, onisciente, onipresente e onipotente, ele pode fazer isso. Por um Deus que se a gente pegar a mesma linha, que é atemporal, então assim, se é um Deus infinito e eterno, ele não vive sobre uma regência de tempo. Exato, ele é o tempo, né, cara? Ele não tem o Cronos. É. Certo? Então ele pode pegar muito bem, pegar, Moisés, vem aqui. Elias, vem aqui. Aqui, ó, o Jesus aqui, ó. Exato. E aí um ponto legal do que você falou, que eu percebo, acho que a galera tá gourmetizando muito essa questão de milagre, né, cara? Ah, porque eu queria um sinal mais? Não, porque Deus não me dá um sinal. Qual o sinal que você quer? Então assim, se dependesse só de você para fazer digestão, você tinha morrido. Se o seu corpo para funcionar dependesse da sua mente, você tava morto, velho. Tava morto. Todo o processo interno do seu corpo para você respirar, para você fazer digestão, para você ir ao banheiro, para você digerir o alimento, você é um milagre, velho. Eu acho que o ser humano é o único ser que Deus deu o poder de pensar por si próprio. O animal não consegue pensar por si próprio. É reptiliano total, é o instinto. Mas Deus deu ao ser humano o poder de pensar. Quero isso, quero aquilo. Toma essa decisão, toma essa. Pensar por si próprio. E as pessoas, ao invés de usar isso ao favor delas, acabam usando no hipnótico. Vira o chimpanzé. Faço o que a televisão manda, faço o que a música manda, faço o que o sistema manda. Todo mundo, você viu aquele comercial, todo mundo olhando pra cima, tem 50. Não tem nada. Alguns mais Alienado. espertos aprenderam como influenciar e como controlar as massas, e aí Exato. as massas seguem isso, e sempre foi assim na história. Seguindo essa linha, né, que o corpo por si só ele é condenado, Sim. cai por terra aquela famosa frase, meu corpo, minhas regras. Que jeito. Se o seu corpo dependesse das suas regras, você estava morto. Sim ou não? E a outra polêmica também, Deus está no controle. Quem falou, velho? Se ele estivesse no controle, você estava morando na casa que você sonha, porque você acha que ele vai mandar você aí no barraco? Acha que ele vai te botar com um nome sujo, com 5 pau devendo? Se ele está no controle, você está pisando em cima de barra de ouro, sim ou não?
Com certeza. Você está no controle. Ele já te deu o controle. E é uma coisa que as pessoas esquecem, né? O famoso livre-arbítrio. É. Deus- Você tá no controle. Deus, ele te deu. Você pode ter o controle da sua vida. Só que o dono da sua vida é ele. Ele é o controle, tipo assim. Tem pastor, os céticos, né? Mas como assim? Deus te deu o controle da sua vida? Ele deu. 8.000 promessas na Bíblia. Você escolhe se você vai estudar ou não. Exato. Você escolhe se você quer mudar de vida ou não. É. Deus não pode mexer no livre-arbítrio. Tá aí, Wesley. Tá Poder ele disponível. pode, mas ele não quer, né? É. Ele criou Adão e deu o livre-arbítrio e Adão escolheu desobedecer, como muitos escolhem desobedecer Exato. e alguns escolhem obedecer. Essa sempre foi a história da humanidade, né? Lércio, É. vendas. Todo vendedor Achei que você tinha precisa mentir. esquecido dessa pergunta, cara. Todo vendedor Mas vamos precisa mexer com mentir. isso mesmo? Essa é boa, essa é boa, essa é boa. Tipo assim, porque aquele jeitinho brasileiro, né? Tipo assim, puta, mas aquela venda eu sou fechada a 20.000, mas eu vou mentir. Você vai dar o coração de Deus, o temor que você falou. Sim, E aí, será que vale a pena? Ou você vai fazer omitir? exato. Exato. Como que se lidar com essa situação? Às vezes, não sei se chega até você situações de você escolher entre a verdade, o certo, o errado. Às vezes, uma pergunta que um cliente faça pra você. Você fica meio assim, com medo de não fechar a venda ou, né? Perfeito. Como é que você... Acabar não sendo 100% intra, porque se eu for, eu não vou vender. É mais ou menos por aí. Cara, é muito interessante essa pergunta, porque tem uma linha muito tênue entre persuasão e manipulação. Para mim, a diferença está no produto. Por exemplo, se eu tenho uma ração que é uma excelente ração para cachorro e eu sei que ela é premium, e aí eu estou com o Rodrigo na minha loja e eu preciso fechar aquela venda com o Rodrigo, senão ele vai comprar qualquer ração aí para o pet dele. Eu não vou falar que aquela ração tem o que ela não tem, eu não vou dizer que ela reverte um processo que ela não reverte, mas eu vou usar de todo o poder de persuasão e influência para fazer ele não sair sem comprar. Ah, mas ele não ia comprar agora. Tudo bem, mas é uma ração de qualidade? O cachorro vai ser beneficiado? Ele vai ter um produto premium porque ele não vai mais esquecer e vai querer comprar sempre? Para isso ele tem que provar? Sim, então eu posso usar de argumentos emocionais para fazê-lo pensar melhor no pet, pensar no futuro do pet e comprar aquela ração comigo. Agora, usar gatilhos mentais que não trazem uma mentira para vender um produto fake é pior que mentir também. Vou dar um exemplo. De repente o Rodrigo chega lá, boa, né? Polêmico, né? Polêmico. Eu tô pensando, Eu também eu achei interessante. já saquei aonde. Entendeu onde nós vamos chegar? Pensa o seguinte, o Rodrigo vai lá e eu tenho um saco de ração que é um placebo. É água com farinha. E aí eu vou e uso um gatilho mental comum do Rodrigo de, sei lá, da coerência. Fala, Rodrigo, para você o seu pet é importante? Sim. Para você cuidar da vida do seu cachorro e deixar que ele viva bem até o fim da vida dele é importante? Sim, bacana. E o que você estaria disposto a fazer pelo bem dele? E tirando dele, sim. Tirando dele, não, o meu cachorro é importante. E colocando ele num ritmo hipnótico de concordar comigo. Então, o que você acha que você deve fazer hoje? Comprar qualquer ração? Ou comprar a ração do Laércio? Ah, eu acho que eu devo comprar do Laércio. É Pix ou cartão? Já era. Acabou. O cérebro dele não deixa mais ele voltar. Porque ele já falou que ele quer e que ele precisa. E eu tô usando um gatilho mental do bem, da coerência. Mas, assim, e você não acha que envolve um pouco da questão da identidade? Porque uma pessoa que tem identidade é tipo assim, sim, sim ou não. O cara pode ser o cara mais, tipo assim, o cara pode falar, não quero, obrigado. Sim, depende do perfil do cliente. Mas aí vai do vendedor criar esse rapport e saber até onde ele pode ir. Mas aí é um outro pauta. É uma técnica conhecida, Wesley, de venda. Sim, assim, então, é muito criar o rapport. Hipnotiza. Às vezes você não quer nem comprar, você nem tem dinheiro, às vezes, mas você compra porque, tipo, não sei. Você não sabe nem isso. explicar. Você compra. Mas aí qual que é o problema? Eu usei uma técnica limpa de vendas para vender água com farinha. Ah, entendi. E aí eu tô sendo errado. Agora, eu posso ter um produto bom, e aí de repente eu tô com o Rodrigo, ele fala assim, cara, meu cachorro, não sei o quê, eu vejo o Rodrigo com uma camisa do Palmeiras, nem sei para quem ele torce, mas por exemplo. Eu pego e falo, cara, meu tio é palmeirense, só para puxar uma conversa. Meu tio não é palmeirense. Mas foi só para puxar uma conversa com ele. Para criar um rapport com ele. Mas o produto que eu vendo é maravilhoso. Então eu menti. Ou eu omiti. E agora o que vai acontecer comigo?
Então, é muito delicado essas questões, Sim. mas falando da minha opinião, mentira nunca em momento algum. É isso aí. Nunca em momento algum. Mas eu acho que tem uma diferença entre usar um gatilho mental normal para vender uma mentira, um produto que é fake, e de você simular uma história ou contar uma história para gerar intimidade com o cliente para vender um produto bom. Porque pensa o seguinte, eu tenho um produto top, eu vendo o melhor sapato da cidade. Aí chega um cliente Wesley, que ele acabou de falar cético, sim, sim, não, não. E eu falo, cara, eu tenho uma família, eu preciso sustentar minha família. Eu estou devendo, eu preciso bater meta, eu tenho que fechar 5 sapatos hoje. O Wesley tem perfil para sapato, mas ele é um cara cético. Como que eu vou puxar assunto com o Wesley, cara? E nenhum assunto bate. Eu falo, cara, e agora? Mas o meu produto é bom, o sapato é bom, o Wesley vai gostar. Aí, de repente, eu puxo um assunto do nada, eu falo, caramba, Wesley, estou vendo você de escapulário. Cara, eu já usei escapulário uma vez e arrebentou. O seu é bom? Não é verdade essa história. Eu nunca usei escapulário. Mas eu quero puxar um assunto. Eu quero quebrar o gelo para levar você ao sapato, que é bom pra Que é caramba. bom. E aí? É verdade ou mentira? É errado ou é certo? Vou pro inferno ou não vou? Entendeu? Não, Então tem pra tudo mim é isso. super certo, porque a pregação do evangelho muitas vezes envolve isso. Tem uma missionária que eu gosto muito, que é a Hayley Baker, né? Vocês devem conhecer, que é uma missionária americana que está há muito tempo na África. Tá. E ela fala como que ela, na verdade, começa a falar da palavra de Deus para as crianças africanas. O que ela dá num primeiro momento? Pão. Tá. Porque é o que eles precisam ali. Ela dá pão, as crianças vão sendo cuidadas, e aí ela começa a colocar a palavra de Deus. E aí essas crianças vão conhecendo a palavra de Deus e vão conhecendo o produto, que é muito melhor que tudo. Exatamente. É muito melhor que o pão. Então é uma isca, né? É a isca do evangelho. Exato. Então isso acontece sempre, cara. Acho que é super válido aplicar isso. Meu ponto de vista, eu acho que é super Eu válido. crio um porque o contexto, produto que você teu tem produto é bom. é bom. E o produto que é o evangelho é o melhor de todos. Então você quer, por amor àquela pessoa, que ela tenha acesso a isso, mas às vezes ela é muito cética. Exato. Então você tem que quebrar. Quebrar o você gelo, tem que contar uma conectar. história, criar uma conexão. Conectou, vende teu produto, cara. Esse produto vai mudar a tua vida, eu tenho certeza. E talvez algo que simplifique demais seja, cara, ame o seu próximo como a si mesmo. Se o que eu tô fazendo, eu tô amando o meu próximo, tá certo, gente. Certo? É pro bem do próximo, né? O amor tá em primeiro Você lugar. tá vendendo um sapato pro bem dele porque é um sapato bom. Bicho, vai em frente. Bom, eu conheço um cara que fez muito isso. Ele contava algo para ganhar alguém, né? Aquela famosa pessoa, né? Que ela se move conforme ele dá o assunto ali, ela é aquilo. Mudou de turma, ela é aquela outra coisa. Isso. exato. Então, essa pessoa, ela morreu Paulo fala crucificado. Há quase 3 anos atrás ela morreu crucificado. Ele contava algo, identificava com a pessoa, chamava a atenção da pessoa e depois ele apresentava um Deus vivo. E ele como Salvador. Exato. Pedro foi assim. Mateus foi assim. Todos foram assim. Paulo Certo? usou muito disso, né? Paulo Eu usou isso. fiz de louco para alcançar os loucos. Sim. Eu fiz de judeu para alcançar E o os diabo judeus. usou a Bíblia para arrastar Jesus pro Olha, pecado. Claro. E aí? Claro. Agora ficou ruim pra ele. É. E aí, o diabo leu a Bíblia mais do que nós, velho. Olha, Como é que faz? conhece O mais cada crente que letra existe disso. pra mim é o Satanás. Satanás O mais crente já tá de todos, na sabe Bíblia, tudo. Sabe tudo. Sim ou não? Tá andando no mundo há uns 10 mil anos ou mais. Ainda jogo. Na verdade, a gente fala aqui, por exemplo, né? Vamos ocultar, e é uma real, que se eu não falo audível, Satanás não tem mente, não tem o poder de ler minha mente. Exato. Só que pelas evidências e ações humanas, ele já sabe. Ele saca ele lê o seu algoritmo. Lá. Sim, ele é o seu algoritmo. Exatamente. Com certeza, Satanás, ele é astuto, né? Se ele tem estratégia, por que nós cristãos não, né? Eu Exato. até perguntei pro bispo que veio aqui, né? Porque eu vim de uma igreja que, cara, eu não sei o que acontecia. Porque, tipo assim, o povo entrava em possessão igual o povo demoniado. todo, né? O tempo todo. E hoje em dia, não que não tenha, eu perguntei pro bispo, né? Mas, cara, eu percebi parece que diminuiu. Diminuiu bastante. Falei, mas por quê? Porque o diabo não precisa mais dessa ladainha.
De- quer vender outra coisa. Não de precisa mais manifestar no corpo, né, cara? aqui, ó. Ele trabalha aqui, ó. Na mente. A mente, É o comportamento, né? né? Então, assim, como o cara que sabe tudo da Bíblia, andou lado a lado com Deus, se corrompeu. Era um ser perfeito. Então, se as pessoas não conseguem ver isso, você pode ser rico, meu irmão. Você pode ser próspero. Você pode ser o cara mais lindo do mundo, ter dinheiro. Mas se não tiver Cristo no seu coração, encravinhado, cara, olha Lúcifer. Exato. Era perfeito em todos os aspectos. Caiu. Exato. E a gente pode falar uma outra heresia aqui, uma polêmica boa do seguinte. A Bíblia diz que buscai ao reino dos céus, né? Buscai primeiro a Deus e todo o resto vos será acrescentado. Não tem um parênteses, todo o resto menos a casa dos seus sonhos, tudo será acrescentado, menos as viagens que você quer fazer. É tudo, tudo, não é tudo? Tudo, sim. Tudo é tudo. Não é Todo tudo. sustento. Tudo que você necessário. quiser. Então, buscai primeiro a Deus e todo o resto será, todo o resto é tudo. Só que Deus é amor. Né? Buscar primeiro a Deus, o Rodrigo acabou de falar, é amar. E amar não é o sentimento, amar é a prática de todos os dias e as pessoas não conseguem. Então, mas aí entra aquela questão seguinte que você falou que eu achei muito interessante você falar isso. Que é o quê? Ah, tá. Vocês querem um podcast? Mas o que você vai fazer por mim com esse podcast? Você quer casar? Tudo bem. O que seu casamento é? Mano, é tudo por Deus, velho. É isso que as pessoas não entendem. Não é sobre nós. É tudo Cara, sobre para ele. O projeto de estarmos aqui, nós seres humanos, tudo envolve ele. Tudo é por ele, para ele todas as coisas. Exato. A gente não tá aqui por acaso. É igual você falou. Você não é um copywriter, você não é um vendedor, Laércio. Você é cristão vendedor. Então, assim, Deus colocou você ali para você salvar a vida daquela moça. Exato. E trabalhar o seu cristianismo nessa área. Igual eu falei da outra vez num videozinho que eu postei que deu uma bombadinha lá, deu 500 e poucas curtidas lá, de visualizações, na verdade. Não foi curtidas. No Shorts. É, E que eu peguei, eu falei, né? Cristão, a gente remete muito ao altar. Você tá ali tocando em cima do púlpito, né? Sim. Não, cara, às vezes o cristianismo é no seu trabalho, sua profissão, sua família, sua casa. Às vezes Deus te levanta para salvar uma vida. Exato. Uma vida, cara. Que aquela vida vai salvar uma geração. e antes disso, é mais importante que você seja salvo, né? Então, É, não Cuida. adianta ganhar o mundo. vigia, meu irmão. Pra ganhar o mundo inteiro e você. Exato, no final se lasca. Aí não dá, né, velho? Pelo amor de Deus, né? Ô, Lércio, aproveitar que você está aqui, então, até porque a maioria dos nossos, da galera que está seguindo a gente, né, tem muito isso e é um tempo real, a gente não pode fugir disso, né? Mas eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre o cristão e a mídia, mas num ponto em que como você enxerga hoje um cristão consumindo uma mídia, mas de forma agradável, perfeita, boa, sincera, né? Sim. Como que você vê um cristão consumindo essa mídia sem procurar realmente se poluir com ela, né? Show, perfeito. Eu acho que é um equilíbrio. E um equilíbrio desproporcional com relação à mídia. Em que sentido eu quero dizer? Você pode ter no mesmo sofá um cristão e um não cristão assistindo uma novela, ou dois cristãos onde um realmente faz o que tem que ser feito e o outro só se batizou e está no lifestyle ainda, de tipo, tá tudo bem, e cada um vai interpretar uma maneira. Às vezes a mídia até te educa do que não fazer. Então, por exemplo, eu não parei de assistir programas, ou eu gosto muito de série, porque na minha área eu sou um pesquisador, então para escrever eu pesquiso, eu leio, eu vejo filme, eu vejo série, eu aprendo muito com propaganda de televisão, então eu sou obrigado a assistir, eu tenho que ver. E por uma questão também familiar, na minha casa eu não sou coach, eu não sou copywriter, eu sou marido. Então eu vou falar, acabou a TV, entendeu? Não precisa disso. Mas eu consigo com a minha esposa, com a nossa postura cristocêntrica, aprender até o que não fazer. Então, por exemplo, o cristão agora ele não vê mais TV, eu sou convertido, eu não vejo mais esse canal, mas ele vê pior na internet. Então eu acho que assim,
Se isolar dos efeitos da mídia é só se você morar numa caverna. Se isolar numa ilha. Se isolar numa ilha. Porque o programa bom passa que hora? 6 da manhã. Programas de empreendedores, né? Programas onde está todo mundo dormindo. E o que é para te avacalhar passa na hora que você está descansando. Porque pensa no comportamento. Trabalhei o dia inteiro. Tô cansadão. Eu vou ler um livro? Pensa no público em geral. Eu vou assistir uma novela, eu vou entreter, eu vou ter descarga de dopamina. Então, para mim, o cristão e as mídias, eu creio que o controle remoto ainda está na mão dele. Ele pode definir o que ele quer assistir e o que ele não quer assistir. Mas o problema é que maior que a influência do controle remoto, ele não tem aquele filtro, que é o filtro do Espírito Santo, ou o filtro do gatilho que fala, isso não é para você. Isso não faz sentido para você. Isso vai te corromper, isso vai te fazer achar normal o que não é normal. Então, hoje nós temos, até para o preguiçoso, no controle ele resolve. Até eu não sei se tem como ouvir falar que você pode programar o canal que você vai assistir, ou tal hora acabou o programa, vai para o outro e tal. Então eu creio que falando de mídias abertas, vamos falar primeiro da TV, que é mais o clássico aí, eu creio que deve haver um filtro daquilo que você assiste com os seus filhos, que você permite que os seus filhos assistam, porque é a próxima geração aí, né, que vai levar para frente. Agora, falando de internet, para mim o cuidado deve ser um pouco maior, porque você pode estar, como a gente falou mais cedo aqui, Guilherme, seguindo certinho a sua doutrina cristã, Deus em primeiro lugar, e evitando influência no seu comportamento, mas o algoritmo ele te leva. Ele te leva, porque aquele tipo de vídeo, aquele tipo de conteúdo inadequado para quem é um cristão raiz, que eu falo, radical, que eu acho que deve ser o caso, vai aparecer, cara. Porque isso aqui está entregando muito. Dispara para tudo que é homem, dispara para tudo que é mulher. E ele tem que ter isso muito claro de que, isso aqui não é para mim. Mas eu posso usar esse mesmo canal para me alimentar ainda mais. Hoje o cara que não consegue ler Bíblia, ele tem YouTube. Ele tem o aplicativo. Ele pode assistir podcasts como esse. Ele pode ver pregações online. Eu não quero ir para a igreja. Eu posso ver uma pregação online. Séries cristãs. Então eu creio que é uma questão de comportamento. Porque se a gente partir do princípio que pensou, pecou, então não tem mais a ver só com a mídia, mas como você interpreta aquilo que você está vendo. Então eu creio que deve haver um filtro e um equilíbrio desproporcional entre de 8 horas que eu passo, de repente, acordado do meu dia, vamos lá, 10 horas que eu passo acordado. Quantas eu dedico para as mídias e quantas eu dedico para minha comunhão com Deus? Porque a gente é um ser humano de hábito. Se eu passo 10 minutos por dia com Bíblia e 6 horas no digital, na internet, cara, é o hábito. Nós somos escravos dos nossos hábitos. E uma coisa que a galera não entendeu é que um hábito novo leva tempo para se consolidar. Então você tem que fazer sem estar com vontade. A disciplina que nós falamos lá no começo. Então eu creio que tem que ter um equilíbrio desproporcional, falando que mídias, televisão e internet que não traz um conteúdo relevante, menos, mesmo que você acabe vendo, mais menos, e muito mais daquilo que você fala, putz, eu estou tão envolvido com as coisas de Deus que você acaba deixando de lado. É como alguém que está fazendo dieta, e no começo é super difícil, mas chega uma hora que você não consegue mais comer como você comia. Eu lembro que uma época eu fiz uma dieta bem forte, e aí já estava quase 6 meses naquilo e eu fui para um rodízio, que eu sempre gosto de ir. Cara, eu comi uma vez e não descia mais. Eu falava, cara, não vai, eu quero comer. Olha que louco. E não tinha fome. Então, eu acho que tem que ter essa sequência. O cristão tem que falar, cara, eu não posso tentar brigar com a minha mente, porque eu vou sempre perder. É isso que as pessoas não entenderam. Vencer a própria mente é uma tarefa para poucos e que leva muitos anos. E aí é muito importante a gente separar isso, porque eu acredito que não é passando pano para o cristão aqui e defendendo, mas tem muito cristão que não consegue ser fiel aos princípios porque ele não entendeu sobre como colocar a mente dele a favor dele. E aí entra uma questão que deveria haver, na minha opinião, uma parceria entre profissionais da mente humana e a igreja. Porque os profissionais da mente humana se uniram com a mídia para corromper todo mundo, e com a igreja os caras não se unem. Existem especialistas falando, põe isso na novela, põe isso no comercial, põe isso não sei na onde. E na igreja a gente não vê esse movimento tão evidente. Então, por exemplo, falando aqui da questão de mente humana, é um fato de que o cérebro foi feito para prazer e recompensa. Ele não precisa mudar de vida, o cérebro não precisa ser magrinho, sarado, forte e rico, ele só quer sobreviver. E uma leitura bíblica não gera prazer.
Laércio, você tem muito prazer em ler Bíblia? Eu faço por obrigação e disciplina. Meu prazer é ver série. Eu acho muito bacana o que estão falando. Nossa, eu amo orar, fico 3 horas de joelho. Eu amo nada, velho. Dói pra caramba. Você tem assunto para 3 horas de joelho no chão? Às vezes você não tem. É muito mais fácil ser honesto, cara. Faço por disciplina e obrigação, até eu pegar gosto por aquilo, até eu pegar hábito por aquilo. Então, eu acho que a pessoa que conhece a própria mente e as mazelas do cérebro, que quer conforto, quer prazer, quer recompensa, quer tudo aquilo que libera um sentimento gostoso, ele começa a se doutrinar, falar, opa, como é que o meu cérebro vai gostar de ler Bíblia? Eu tenho que fazer isso todos os dias por pelo menos tanto tempo, para que o meu cérebro sinta falta, para que esse hábito venha e eu tenha fome e vontade de ler Bíblia, a ponto de falar, cara, eu não li, deixa eu voltar. Uhum. Entende ou não? Eu vi uma vez um curso de hipnose, um cara falando o seguinte, e é um exemplo muito bom para a gente fechar essa caixa. Por que muita gente tenta um novo hábito e não consegue? Pode ser ler Bíblia, o cristão novo, pode ser uma dieta, porque é o seguinte, você tem uma mente programada há X anos a comer errado. Então, quantos anos você está, Wesley? Está com 30. Vamos imaginar que dos 10 aos 30 você começou a comer de tudo, só porcariada. Então tem 20 anos que a mente está programada para comer qualquer coisa. Aí do nada você vai fazer crossfit, você vai comer salada, você vai comer vegano. É como se o seu inconsciente falasse assim, tá maluco? Eu tenho uma programação pronta aqui, eu copio e colo todo dia isso aqui, há 20 anos. Você está querendo me convencer que agora você só come coisa vegana? É como se o seu cérebro falasse assim, ah, tá bom, agora não tem mais churrasco, agora não tem mais Coca-Cola, agora eu tenho que acordar cedo. E o que acontece? O seu cérebro, uma máquina super inteligente, começa a liberar cortisol, você começa a ter estresse. Quem nunca fez dieta e ficou estressado? Você começa a ter insônia, você começa a ficar mal-humorado, você começa a ter... O seu corpo libera uma química para falar, cara, desiste disso, velho, desiste. Ele faz de tudo para voltar você para o padrão que ele já tem, porque ele quer economizar energia. Mas se você continuar na dieta, se você continuar na leitura bíblica, se você continuar na oração, vai chegar um momento que o seu cérebro, super inteligente, vai entender, cara, ele não vai parar. Uhum. Se ele não vai parar, ou eu tenho isso como regra, ou eu mudo o software, ou eu altero o padrão, ou quem vai sofrer sou eu, porque ele não desistiu. Sim. E quando eu entendi isso, falei, cara, é muito louco, porque agora o meu cérebro vai ter que me programar para fazer esses novos hábitos, para que ele poupe energia enquanto eu estiver fazendo isso. A ponto de ter prazer na dieta, de ter prazer na leitura bíblica, de ter prazer em consumir conteúdos. Então, eu acho que muitas vezes o cristão, como eu disse mais uma vez, não quero defender o cristão que não se comporta como cristão, não consegue ter o hábito que ele deveria ter, porque é muito desproporcional uma leitura bíblica densa de uma série. Total. Mentalmente falando. É muito desproporcional um joelho no chão em oração que seja 10 minutos de mexer um pouquinho no Instagram. É mais forte do que ele. E aí eu creio que deveria ter uma inteligência nas igrejas para fazer o cristão ser um pouco mais controlador das próprias emoções. Porque às vezes o pastor não tem essa habilidade, não é função dele. Não é função dele. Ele não estudou para isso. Ele não estudou para isso. Então, tem muito mais a ver com questões de controlar a própria psique, controlar a sua inteligência emocional, do que só o comportamento. Faz sentido ou não? Total, e nós somos escravos dos nossos sentimentos. Né? E tem uma coisa que é muito... É fato, né, Laércio? O reino é ganho pela força, meu amigo. Eu já tive experiências em que eu não estava conseguindo orando, não estava conseguindo orar, não estava me concentrando na oração. Eu estava no meio da igreja e torando, e a galera torando no Espírito Santo, e eu não conseguia. Mas eu ouvi a voz do Espírito Santo me dizendo, é pela força. Vai na força. Insiste. Mesmo quando Cara, não tá sentindo, né, Rodrigão? Ô, vai na ô, fé. E adivinha? Uma hora aconteceu. Aconteceu. Insistiu. Insisti. A fé é a certeza das coisas que não se Sim. veem, e eu vou acrescentar, que não se sentem. Sim, Fala aí. isso, justamente. Esperar sentir sempre. Não, eu não Amigo. preciso sentir um arrepiozinho para minha mente, Exatamente. sabe, dobrar. Uma coisa que eu falo para minha esposa, eu falo, eu não sei se as pessoas não tinham notado ainda, ou eu notei agora, mas Deus está acrescentando
ou já tinha acrescentado e a gente nunca notou isso, né? Mas ah, as pessoas, Deus vai despertar nas pessoas um dom que é de curar a mente das pessoas. Porque hoje não é mais de, quando você fala de cura e libertação, te remete a um exorcismo, te remete a uma possessão, mas na verdade, eu brinco até com a sua, eu falo, se você tem um dom de curar a mente das pessoas. Exato. E você só cura, porque tem isso, né, do cristão fazer a parte dele, mas só é curado com a verdade. E a verdade é a Bíblia. Mas é aí que tá a questão, né? A gente sempre tem que pensar fora da caixinha, pensar, tipo assim, eu tento seguir minha vida cristã pensando numa pessoa que não é cristã. Mas é a pessoa que não acredita. Entendeu? Aí todo esse lance que o Lércio falou, da pessoa. Com certeza. Da com persuasão, né? certeza, Mas como com eu vou fazer uma certeza. pessoa que, tipo assim, mano, eu não acredito. Mano, porque eu sou evangelista. A pior coisa que acontece com o evangelista, mas não acredito. Se é uma pessoa que acredita, mas tá ali desviada, tipo assim, eu sei, eu acredito em Jesus, beleza, mas eu não acredito. Acredito que a Terra é plana e acabou, viemos do macaco. Exato. É difícil, cara, se acessar uma pessoa dessa. Mas É, aí é o- uma questão. Desculpa, galera. Mas Não, aí eu vai acho lá. que é uma questão que deveria haver um investimento forte, que infelizmente no nosso país eu acho impossível quase de acontecer, de investir na crença da galera da base. Porque você falou a questão do macaco, a gente aprendeu na escola, cara. Aprenda na escola. Você passa 13 anos ouvindo a mesma coisa. Agora chega o Wesley, dos caras zoam, chega o crentão lá e quer me É convencer. isso. É isso. Mano, deixa eu contar uma coisa, que assim, eu consumo muito jornal, isso é uma coisa que eu consumo bastante notícia. Porque eu sou meio escatológico, né? Eu sou meio apocalíptico. Tá. O sol nasce esquisito, eu falo, puta. É hoje, é hoje. Hoje! Chega, cara. Não, isso é uma essência minha, cara. Eu já até falei pra Deus, sabe que é errado isso, Senhor? Mas é meu, Tá. sabe? E assim, tava vendo que veio um representante chinês no Brasil, não sei se vocês viram essa reportagem. Ele tava aqui e tal, ele visitou o exército, né? Mano, ele chegou lá na China e começou a zoar com o Brasil, velho. Eles fizeram um ranking lá no Japão, colocou o exército brasileiro como o pior exército do mundo, mano. Deve ser mesmo. E colocou em quarto lugar, na verdade. É. Falei, caramba, meu, o cara veio lá da PQP pra zoar nós aqui no nosso rolê aqui? Como é que é? Só que aí, mostrou uma reportagem. Os bacurizinhos, desse tamanho, na escola. Aprendendo das escolas públicas, das mais, Sim. aprendendo luta, ter disciplina, É outra coisa, a cultura, né, cara? disciplina, tudo. Certa idade, vai pra artilharia. Não é igual aqui o exército, eu vou se eu quero, todo mundo vai, passa um período. Se o cara não quer, beleza, o cara vai pra uma área dele. Aí tem um Mas obrigatório. ele passa e fica um ali. tempo, todos servem. Então assim, essa notícia até falava, a China, ela tá criando novos homens. Eles estão até com um sistema desse jeito mesmo que eu falo pra vocês. Estão até com um sistema novo lá de treinamento pros adolescentes, lá pro pessoal da China, pros homens ser mais viris. E nós. Não, passando se você ligar a pano, televisão, é nego de. tipo- Aí eu não vou poder falar que vai dar problema, deixa eu quieto essa história. Vai virar, né, chegou o não sei o que lá fóbico, não tem coisa que eu não posso falar. É, Mas no nosso caso é ao contrário, eu acho. Estão criando uma cultura de que o homem não precisa mais ser viril. Acho Não, que aí eu capando, fico bem, né? né? Melhor não entrar em detalhes. tá capando, O homem né? é Tá. banana. Tá. Não, gente, não precisa. A mídia tá vendendo isso. Lércio. Não tem nada a Mataram ver. o James Bond. Certo? Aí é a James Bond agora. Né? Agora 007 é mulher. Que mais? Mataram o Wolverine. Verdade. As referências, né? Entendeu? Quem mais? Daqui a pouco o rock já vai ser esquecido. Você esqueceu. Rambo. Né? Quem que é? Mataram o Rambo. Os Marvels. Né? Exato. As mulheres são mais poderosas. Cara, Isso aí acho que é. Mas aí é pra questão de paternidade, masculinidade, Isso aí é bem quer profundo. corromper, cara, não adianta. Deixa eu fazer Faz. a última pergunta pro Lércio, senão a gente vai até, cara, vai ficar 8 horas. Pô, mas já é a última, cara, papo bom, cara, Mas vou vir de eu novo. queria ouvir de você, Vem, cara, ó, volte. 1 ou 2 livros que te marcaram
que te influenciam até hoje, os melhores aí da sua lista? Porque eu sei que você é um cara que lê bastante, então Sim. vai ter que pensar, hein, Laércio? Cara, ó, o que mais me influenciou, que é até um livro polêmico para o cristão, é O Mais Esperto que o Diabo. É um livro do Dr. Napoleon Hill, que para mim é um gênio, para mim é o cara que começou essa questão de desenvolvimento pessoal há muitos anos atrás. E eu aconselho você que lê livro de desenvolvimento pessoal, que você não leia nada além de Napoleon Hill, porque para mim é tudo cópia da cópia, é o xerox dele. Legal. Entendeu? Até para você que segue a galera do digital, eu trabalho com marketing digital, tem muito player hoje enriquecendo, mudando o nome de técnicas que existem nos livros há muito tempo. Sim, claro. Mas ele está cansado de saber que a grande massa não leu. Não lê. Então agora ele põe o nome que ele quiser. Sim. Né? Então, para mim, quem quer... Até voltando num gancho, ainda bem que eu lembrei que o Rodrigo falou no começo e eu não queria esquecer. O cara quer empreender, mas ele vê um vídeo de como ser rico. Na verdade, ele vê um vídeo de como ficar rico. Mas para ficar rico, eu preciso ser rico primeiro. E a galera quer fazer um curso para aprender a ficar rico, mas não quer ler um livro para aprender a ser rico. Que são coisas diferentes. Sim, totalmente. Né? Completamente diferentes. Então, eu acho que o seu bolso nunca vai acessar aquilo que a sua mente não enxergou. É desproporcional. Sim. Aí o cara quer comprar um curso de alguém que promete que ele vai fazer 100 mil, ele nunca ganhou 10. Como ele vai fazer 100 amanhã? Ah, faz 100 mil em 7 dias. Você já fez 100 mil em 30 dias? Como você vai fazer em 7? Não adianta. Então, assim, para mim, para todo mundo que está assistindo e por eu trabalhar com digital, tem interesse em ser um empreendedor digital, cara, vai ser impossível você prosperar em qualquer área como empreendedor enquanto você não tiver uma mente empreendedora. Eu me lembro que o meu último emprego como líder, emprego CLT, eu fui promovido 2 vezes em 6 meses. Porque eu já tinha um hábito de consumir leitura e comportamento há muito tempo. Então a galera fala assim, mas esse negócio de ter que mudar a mente é um clichê, todo mundo fala e você ainda não fez, e continua na mesma. E todo mundo vai falar, porque não tem como mudar, é a regra. E qual que é o problema? A pessoa quer ler um livro e olhar para o saldo da conta dela. Claro. E aí Pirilim-pim-pim. não vai rolar. Então a leitura é o primeiro passo, porque se não mudar a mente, não muda o comportamento, se não mudar o comportamento, não muda o resultado. Mas o livro é Mais Esperto que o Diabo, porque tem um título muito interessante até para um podcast cristão, mas ele fala muito sobre como o medo influencia no comportamento das pessoas. Então, o diabo no livro tem o papel do medo, tem o papel da preguiça, tem o papel da inveja. O diabo tem o papel da preocupação, da ansiedade, da pobreza e tudo mais. O Mais Esperto que o Diabo, para mim, assim, é o campeão. E, cara, aí um segundo você me pegou, porque esse me marcou demais. E depois que eu li esse, eu comecei a ler toda a obra, assim, do Dr. Napoleon Hill. Mas eu vou trazer um segundo para falar de comportamento e vendas, porque como a gente falou no começo, todo mundo vende. Alguns ganham comissão e outros não. Então você está vendendo o tempo todo, para o seu pai, para o seu filho, para sua esposa, para você mesmo e tal. E um livro sobre vendas que me marcou muito é Manual de Persuasão do FBI, que é um cara que ele... Você leu? Não li. É uma Mas- capona vermelha, Mas assim. eu já vi esse livro já. Ele é muito conhecido assim nas livrarias e é um cara do FBI que foi muito grande lá dentro, contando como ele usava o poder de persuasão e influência para tirar depoimento das pessoas. E, cara, desde o levantar da sobrancelha até a mexida da cabeça, tudo faz diferença. E é muito, muito interessante. Então, os 2 livros que me marcaram até hoje é Mais Esperto que o Diabo e, mais recente, o Manual de Persuasão do FBI. São 2 livros, assim, para quem quer trabalhar mente humana e vendas, para mim são os principais. Muito bom. Cara, muito legal. Fiquei com vontade de ler os 2. Tenho que lembrar se eu não li esse aí do Napoleon Hill. Mas... Acho que Se não leu, leia. E qualquer coisa, lê de novo. Porque às vezes na segunda, terceira, a gente pega coisas que o olho passou pega no batido tempo. da primeira vez. Tem gente que gosta de repetir livros, cara. Eu já não gosto. Eu fico um pouco receoso de repetir livro, eu já pego outro. Tem uma Sei coisa se vocês interessante gostam. sobre livros, eu gosto às vezes, dependendo do que o livro traz. Mas uma coisa interessante sobre livros que me marcou e pode marcar muita gente. Às vezes a pessoa mais analítica como eu, ela quer ler o livro e depois lembrar tudo que ela leu. E é quase impossível. Eu comecei a entender que a leitura, ela vira cíclico na sua mente. Então você vai ler o livro, às vezes vai tirar um insight, uma coisa que você vai te marcar e você nunca mais vai esquecer. Aí o outro tira outra coisa, É isso mesmo. e o outro. E se você Você vai se juntando. tornar aquilo um hábito, uma hora você está muito melhor do que antes. Você não vai lembrar de tudo que você leu,
mas aquela leitura de forma inconsciente já começa a fazer parte de você e do seu comportamento. Assim, só ler. Sim. O que tiver que você lembrar, uma hora vai voltar algo e você vai ser alguém melhor, com toda certeza. Né? E, obviamente, eu não posso esquecer de falar da Bíblia, mas não falei como número 1, porque virou um clichê, né? Melhor livro, todo mundo fala a Bíblia. Conversa, você nem está lendo e fala que é a Bíblia. Mas a Bíblia, sim, muito importante. Mas eu acho que aqui já é manual. Melhor livro, com exceção da Bíblia. Com exceção da Bíblia, É que, exato. na verdade, a Bíblia não é um livro. A Bíblia é diferente, né? É, como você falou, ela é um manual. É o manual. É o que a gente. O estilo de vida é Bíblia. Acabou. Exatamente. Partiu daí, é tudo. Daí pra frente é só. Depois que Deus deu o play, né? Gênesis 1:1, nada mais nos pertence. E você vê que, falando um pouquinho da Bíblia nessa questão, o que eu também já falei no ministério lá que a gente atua. A Bíblia, ela é muito bem dividida em duas partes. Velho e Novo Testamento. Não. Gênesis 1, 2 e 3. Depois do Gênesis 3, é Deus tentando resgatar o homem de tudo que é jeito. Certo? É isso mesmo. Legal, né? Até o 3, o Gênesis 1, 2 e 3 ali. Tá tudo bem. Exato. A partir do Gênesis 4, meu querido, é Deus tentando resgatar o homem, trazer o homem à essência. Exatamente. Nossa, que louco isso. Amém. Vou até anotar isso. Meu Deus. É interessante mesmo. Não tinha pensado sobre isso. Meus amigos, Wesley, Rodrigão, considerações finais. A gente queria conversar aqui a noite toda, cara. O papo tá fluindo, tá gostoso, hein? Bom, né? Bom demais. Mas uma hora a gente tem que parar, né, cara? A gravação não aguenta. Não aguenta. Galera, se vocês quiserem podcast mais longo, vocês comentem aí. Não, é isso. Muito bem, Laércio. Cara, valeu pelo agradeço. bate-papo, pela visita, né? Foi top demais. E espero também que você volte outras vezes, né? Virei, com certeza. E é uma das coisas que eu nunca falei para os meninos, mas eu vou falar agora, ao vivo, que a gente quer honrar os primeiros entrevistados, quando a gente crê que se Deus colocar a gente, né, onde Ele quiser que a gente esteja. Deixa eu gravar aqui pra você não esquecer de me convidar. Tá gravado já lá. Tá. Tranquilo. Vamos trazer os convidados primeiros de volta. Ótimo, estarei aqui. A gente vai fazer um volta. Não, queremos trazer mais para você falar mais sobre marketing digital. Exatamente. Influência nas redes. Que ela vai estar mais próxima, vai estar com mais sabedoria ainda do Senhor. Exato. Ixi, é um mais assunto para de Deus. muito podcast. Nós vamos ter que fazer corte, né? Canal de cortes. Ele voltou para falar de outro assunto. É muito legal. Pô, gente, obrigado pelo convite. O Wesley já era um grande amigo e parceiro de muitos anos. Os meninos eu conheci recente aqui. Mas é muito gostoso, cara. É muito gostoso sentar para conversar e poder unir, principalmente, o cristão com o mercado digital, que ganhou a nossa casa, ganhou a nossa vida. Eu acho que podcasts como esse tem que acontecer, tem que crescer, porque ainda mais para o cristão que, infelizmente, está na igreja, mas o celular dele está tentando o tempo todo tirar ele de lá. Então, projetos como esse tem que crescer. E eu, quando o Wesley me chamou, eu quase pedi pra vir, né? Tá fazendo um podcast, deixa eu ir lá, quero trocar ideia com você. Quero sentar pra conversar, que eu gosto, cara, de falar, de conversar, de unir esses assuntos, que é um tabu tão grande, né? Unir Cristo com a vida normal, com as mídias. Sim. E tô muito feliz, virei de novo. Se você que tá vendo esse vídeo gostou do que eu falei, pede pra eles me chamarem outra vez, que eu virei. Obrigado demais, foi isso top. aí, nos cobrem, meu irmão. Tamo junto, Foi um prazer. Obrigado, a gente vai obrigado. Conversar mais offline ainda. Vamos sim. Top. Pessoal, fiquem com Deus. A gente encerra por aqui. Não se esqueçam, a gente não falou hoje, não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilha com a sua família, compartilha com aquele seu amigo que está tentando empreender digitalmente e que o testemunho do Laércio vai trazer uma força, uma coragem extra para ele seguir em frente, porque com Cristo a gente consegue. Se é plano de Deus, vai dar certo, meu amigo. Beleza? Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, gente. Valeu.